Ao longo dos seus 5 milênios de história, Jerusalém já foi desejada por reis e imperadores. A cidade foi invadida e destruída pelos babilônios, conquistada e sitiada pelos romanos. Seus muros e casas foram construídos e reconstruídos inúmeras vezes ao longo do tempo. Mas o que de fato faz de Jerusalém, ainda na atualidade, ser palco de conflitos e do ardente desejo de povos e nações? Afinal, a quem pertence Jerusalém? Por que ela é considerada a cidade santa para fiéis de 3 religiões distintas? Meu nome é Celso Júnior e a resposta para essas e outras perguntas você confere aqui. Ela é cercada por desertos onde a vida é pouco abundante. Ainda assim, o nome de Jerusalém permanece vivo e ecoa no coração de judeus, muçulmanos e cristãos. Em comum, filhos do mesmo pai, Abraão. Contudo, cada parte revela o seu passado por uma ótica muito diferente. Em meio a um labirinto de becos estreitos e arquitetura histórica, é possível encontrar moradores das 3 religiões. Mas afinal, por que Jerusalém é sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos? Para os judeus, a resposta pode ser encontrada bem aqui, no remanescente do segundo templo sagrado. Destruído no ano 70 d.C. pelo general Tito do Império Romano, hoje o lugar é chamado de Muro das Lamentações. No templo sagrado, poderia ser encontrado nada mais nada menos que o Santo dos Santos, o local mais sagrado para o judaísmo, idealizado para ser a habitação do próprio Deus. Sua primeira versão, de acordo com relatos históricos, foi construída pelo rei Salomão. Os judeus também acreditam que essa é a localização exata daquela que seria a pedra fundamental de onde o mundo foi criado, e onde Abraão preparou um lugar para sacrificar seu filho Isaque, pai de Jacó, que mais tarde se tornaria Israel. Até os dias de hoje, os hebreus sonham em reconstruir o templo. Contudo, existe uma barreira que impede que isso aconteça. Cerca de 600 anos após a destruição do segundo templo judeu, exatamente no mesmo local, foi construída a imponente Cúpula da Rocha. Os muçulmanos acreditam que o profeta Maomé viajou de Jerusalém para Meca durante a sua jornada e orou com as almas dos profetas, inclusive de Jesus, que para os muçulmanos é considerado um profeta do Islã. A Cúpula da Rocha mantém uma pedra de fundação, de onde os fiéis acreditam que o profeta Maomé subiu aos céus. Desde a recriação do Estado de Israel em 1948, judeus e muçulmanos disputam pela Terra Santa, mas o conflito pode ter uma origem ainda mais remota. Isso porque Ismael, que é considerado descendente do profeta Maomé, e Isaque, o segundo patriarca judeu, são filhos de Abraão. Contrariando os escritos cristãos e judeus, o Islã enfatiza a importância de Ismael, uma vez que este é o filho primogênito de Abraão. De acordo com relatos bíblicos, Sara, esposa de Abraão, era estéril e por isso ofereceu a sua serva Agar para dar um filho ao seu marido. Dessa união nasceu Ismael. Para os muçulmanos, Ismael era o filho que Abraão iria sacrificar a pedido de Deus, não Isaque. A ideia contraria a fé cristã e judaica, que acreditam que somente Isaque pode ser considerado o filho legítimo, dono da herança espiritual e filho da promessa. No Islã, no judaísmo e no cristianismo, cada um desses personagens são essenciais para explicar a origem dessas religiões. Isso porque da linhagem de Ismael surge o povo árabe, da tribo do profeta Mohammed. Já de Isaque surge o povo de Israel, e mais tarde, dessa mesma linhagem, surge Jesus Cristo.
O homem mais conhecido da história viveu alguns dos seus momentos mais importantes em Jerusalém. Todos os anos, Jerusalém é destino de peregrinação para milhões de cristãos de todo o mundo. Eles visitam a cidade para caminhar pelos mesmos locais que Jesus passou. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus. Morto pelos religiosos judeus, Jesus afirmava ser o Filho de Deus, contudo não foi reconhecido pelos seus próprios compatriotas. De acordo com estudiosos cristãos, isso ocorre pelo fato de Jesus ter sido um homem simples e pobre, sem poder político ou militar. Vale lembrar que naquela época o Império Romano dominava a Judéia e os hebreus esperavam por um libertador que os tirasse da situação de tirania. De acordo com a Bíblia, Jesus morreu, ressuscitou e por meio da sua obra trouxe a remissão dos pecados da humanidade. Foi somente no século XX, mais de 2000 anos depois de Cristo, que Israel volta a dominar aquele que havia sido um dia o seu território, ou ao menos parte dele. Em 1947, a Assembleia da recém-criada ONU decide pela divisão do território entre árabes palestinos e judeus. No acordo, Jerusalém ficaria sob o domínio internacional, mas os países árabes não aceitam a decisão. Assim, quando o Estado de Israel é oficialmente fundado em 1948, se inicia a Primeira Guerra Árabe-Israelense. A vitória dos judeus resultou na perda de 2/3 do território palestino, inclusive a desejada Jerusalém, que foi dividida entre israelenses e jordanianos. O cenário só muda em 1967, quando estoura a Guerra dos 6 Dias, e o nome não é à toa. Em somente 6 dias, Israel vence o Egito, Síria, Jordânia e Iraque, conquistando Jerusalém. Desde então a cidade está sob controle israelense, mas até os dias de hoje, palestinos reivindicam pelo controle da Cidade Santa. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.